Olá, alunos de Jaboatão! Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês comigo, professor Wesley. Essa aula vai para os alunos de nonos anos. Se você é aluno de nono ano, fica aí, não sai não, tá? Porque agora a gente tem um conteúdo novinho para vocês. A aula de hoje vai ser sobre should. Você já viu essa palavra em alguma rede social, em algum filme, em alguma série ou música que você gosta? Se você já viu, você sabe como usar ou quando usar, em quais situações? Essa aula foi justamente feita para que você consiga saber utilizar a questão do should. Como é que a gente vai usá-lo, né? Então a gente já começa essa aula pensando nessa questão. Em quais situações eu posso usar o should, certo? Então, should, como vocês podem ver aí na tela, ele é usado, né, para falar sobre conselhos, né, para dar conselhos, para falar sobre probabilidades, né? E também para falar sobre expectativas. Além disso, né, se a gente fosse traduzir o should, ele seria a palavra deveria, devia ou deve. Sim, ele tem essas três traduções, tá? Porque a gente pode ter várias situações que a gente pode envolver cada uma dessas situações, certo? Lembrando que should, ele faz parte de uma classe de verbos em inglês que se chamam verbos modais. E a gente já viu um verbo modal, por exemplo, a questão do would, né? Que a gente tem visto já faz tempo. Então, would é um verbo modal. Should, que esse daqui também é outro verbo modal. Por quê? Porque ele vai modificar, né, a situação junto com o verbo. Então, vamos dar uma olhada nas situações, como é que a gente pode usar, em que situações, né? Porque até agora a gente viu que a gente pode usar para essas situações aqui. Mas vamos ver agora na prática, como é que a gente pode usar a questão do should, certo? Então, dá uma olhada aí nessa imagem, né? Todo mundo tá tossindo aí, tá aquela coisa toda, eu acho que, né, eles estão doentes, né, gripados, com resfriados, né? Então, quais conselhos você daria para eles, para esses três aí que estão resfriados, que estão gripados, que não param de corizar, de tossir? Quais conselhos você daria para eles? Então, se a gente vai dar conselhos, olha só a palavra, conselho. Quando eu vou dar conselho para alguém e quando eu vou dar conselho para alguém em inglês, a gente vai usar o should, certo? Eu tenho várias possibilidades de dar esse conselho para eles, né? A primeira dessas possibilidades é justamente assim, ó. They should see a doctor, né? Ou seja, eles deveriam ver um médico, né? Poxa, eles estão gripados, eles estão doentes. Se alguém está doente, então ela precisa ver um médico, independente da doença que ela esteja, né? Lembrando, se automedicar não é uma questão legal, não é bom, então se você quer se medicar, vai a um médico. Então, aí é um conselho que eu estou dando a eles. They should see a doctor, certo? Outra possibilidade que eu posso dar para eles é justamente essa daqui, ó. They should go to a hospital, né? Ou seja, eles deveriam ir para um hospital. Eles não estão bem, certo? Então, eles não estão bem. Então, eles precisam ir para um hospital justamente para que eles possam, né, se curar, para que eles possam ter o atendimento necessário e correto para isso que eles estão tendo, que a gente não sabe, nem eles sabem o que é. E além disso, essa possibilidade aqui, ó. They shouldn't go to school, certo? Ou seja, eles não deveriam ir para a escola. Por quê? Porque eles estão doentes. Então, se eles estão doentes, né, com resfriado, não passa, estão com febre, já, ó, há muito tempo, então eles não deveriam ir aí para a escola, porque daí eles podem, né, passar para os colegas, para o professor, né, para o gestor e assim por diante. Então percebam que nesse caso daí, ó, quando eu digo que deveriam fazer alguma coisa, they should. Quando eu digo que eles não deveriam ir para a escola, they shouldn't. Então a forma negativa para should é shouldn't, certo? Dá uma olhada aí nessa próxima situação, né?
eu tenho aí uma pessoa que ela está super cansada do trabalho. Olha só para ela, ela está dormindo no trabalho, né? E ainda são 4 horas da tarde, gente. E aí? O que é que vai acontecer, né? Então, percebam que essa pessoa daí, né? Ela está muito cansada, né? Ela está bastante cansada. Ela, inclusive, não dormiu, né? Na noite passada. Ela teve insônia e assim por diante. Então, ela está bastante cansada para o trabalho agora, certo? Então, quais conselhos você daria para essa pessoa que está muito cansada, né? Eu tenho algumas possibilidades. Vamos dar uma olhada nessas possibilidades? As possibilidades são essas aqui, ó. He should sleep more, ou seja, ele devia dormir mais, né? Porque, poxa, na noite passada ele não dormiu, ele quase não dormiu. Então, para que ele tenha um bom desempenho no trabalho, ele devia dormir mais, para não estar dormindo no trabalho. Olha só, pode pegar mal, né, gente? Tá dormindo no trabalho, certo? E eu também teria uma outra possibilidade aí, ó. He shouldn't be harsh on himself, né? Ou seja, ele não deveria ser tão duro consigo mesmo, certo? Por quê? Porque ele tem várias demandas aí para fazer, né? E daí ele está trabalhando ali, ó, todo vapor, mal está dormindo, né? Para conseguir atender às expectativas, né? Então, aí eu estou dando um conselho, ó. He shouldn't be harsh on himself, ou seja, ele não deveria ser tão duro consigo mesmo. Certo, gente? Então, a gente pode usar justamente a questão do should para dar, né, essa questão de conselhos, que em inglês significa advices, certo? Então, se você ouvir essa palavra advices, você já sabe, ó, conselho, certo? Além disso, a gente também pode usar should para a questão de probabilidade. Probabilidade é algo que eu não sei, certo? Dá uma olhada aí nessa garota, olha só. Ela tá vendo que tá fazendo um sol, né? Que a água tá bem legal. Poxa, que prainha bonita, que sol legal. E também tá um dia de sol, né, gente? E daí ela tá pensando, entro ou não entro nessa água, né? E aí, o que eu faço? Será que eu entro? Será que eu não entro nessa água? Poxa, tá um dia tão ensolarado, né? Então, aí qual é a probabilidade da água estar quente ou não? Eu acho que muita, né? Então, dá uma olhada aí no exemplo, ó. It's a sunny day. The seawater should be warm. Ou seja, é, né, um dia ensolarado, né? É um dia ensolarado. Então, a água do mar deve estar morninha, quentinha, né? Por quê? Porque como o dia, né, está ensolarado, então eu acho que a água deve estar morninha. Há uma possibilidade, é uma probabilidade. Eu não sei, eu ainda não entrei na água, no caso dela. Ela ainda não entrou na água para saber, né, se a água está quente ou não. Ela acha que isso pode acontecer pelo fato de estar fazendo sol. Essa probabilidade também acontece nesse próximo exemplo aqui, ó. Poxa, eu queria viajar para o Japão, queria muito viajar para o Japão. Mas é tão distante o Japão, né, gente, daqui do Brasil, que a gente mora, é do outro lado do mundo, né? Então, olha só essa probabilidade. A trip to Japan should cost a lot, ou seja, uma viagem para o Japão deve custar muito. Quando eu falo custar muito, eu falo no sentido financeiro, certo, gente? Porque olha só, eu imagino que daqui para o Japão, como é longe, né, eu vou ter que ir de avião, né, para o Japão. Eu sei que passagens de avião são caras e quando você vai para um local que é distante, fica muito mais caro. Então, eu acho que uma viagem para o Japão deve custar muito. Eu não sei, eu ainda não procurei. Eu não sei se custa, mas há uma probabilidade de custar muito, né? Eu ainda vou pesquisar. Certo, gente? Olha só, dá uma olhada nesse sorvete daí. Eu tenho uma expectativa, né? Que esse sorvete, que eu acho que é de morango, né? Que ele esteja muito gostoso. Eu acho que ele tá.
E como eu gostaria agora de um sorvetinho nesse dia ensolarado, né? Principalmente na praia. Então, olha só, há uma expectativa toda em torno desse sorvete aí, né? Então, eu olho para o sorvete e digo assim, ó, this ice cream should be delicious. Ou seja, esse sorvete deve estar delicioso, deve estar uma delicinha, perfeito. Eu sei, eu tenho essa expectativa que ele esteja. Por quê? Vamos só imaginar a situação. Eu vou lá na sorveteria, vi, olhei e fiz, caramba, esse sorvete aqui deve estar perfeito, eu vou pegá-lo. Eu ainda não provei. Perceba, eu ainda não provei do sorvete. Mas eu tenho essa expectativa, só por olhar ali, ó, para ele, que ele deve estar delicious, né? Então, a gente também usa o should para falar sobre expectativas que eu tenho. Sejam essas expectativas boas ou sejam essas expectativas não tão boas ou ruins, certo? Então, assim como a gente pode ter essas expectativas na questão de vida. Dá uma olhada aí nesse exemplo aqui, ó, dessa garota, né? Então, ela tá ali, ó, com a mochila dela. Essa situação é a seguinte, ela passou no Enem, né, para engenharia, então ela está começando, né, aí a faculdade dela. E ela tem grandes expectativas. Ela tem grandes expectativas para a questão de quando ela terminar o curso dela, né? Ela ser uma grande engenheira. Afinal, ela estudou muito justamente para passar nesse curso dela de engenharia, né? E as expectativas, né, que eu tenho para ela é essa daqui, ó. She should work as an engineer in 5 years. Que eu sei da capacidade dela. Eu sei muito bem da capacidade dela. Eu sei que ela pode e que ela estuda pra caramba, né? Então, as minhas expectativas com relação a ela é que ela, né, deva trabalhar como engenheira em 5 anos. Assim que ela acabar a faculdade dela, né, a universidade, ela vai ser engenheira, né? Então essas daí são as minhas expectativas com relação a ela. Então percebam que essa questão de expectativa eu uso tanto para coisas como sorvete, quanto expectativas de vida, expectativas diante de outras pessoas também. Então nesses casos eu posso usar o should. Então vamos só dar uma olhada na questão da estrutura do should, certo? Então, dá uma olhada aí na sentença que eu tenho acima, né? E aí eu tenho, they should see a doctor. A gente já viu essa sentença anteriormente, certo? Então, primeiro eu vou usar o sujeito, né? They, no caso aí eles, né? Depois eu vou usar o should. Então, eu uso o verbo, né? E depois eu uso o complemento, como vocês podem ver aí em verde. Então, esse daí é a estrutura para uma frase, para uma sentença, para um modo de dizer algo afirmando aquilo, né? Então, they should see a doctor, eles deveriam ver um médico. Já no caso da questão negativa, quando eu digo que alguém não deveria fazer alguma coisa, né? Eu uso o shouldn't, como vocês podem ver aí em laranja. Então, a estrutura para uma frase negativa com o should é justamente essa daqui. Primeiro o sujeito, como vocês podem ver em vermelho. Daí eu tenho o shouldn't, né, em laranja. O verbo, que no caso aí eu tenho o verbo to be, né, no caso aí o be, que ele está em roxo. E então o complemento, né, que eu tenho aí, ó, harsh on himself, que está em verde, né? E para sentenças interrogativas, quando eu preciso perguntar algo, quando eu tenho um questionamento a fazer, né, eu vou usar o should, ó, lá na frente. Ele não vai ficar depois do sujeito, ele vai ficar antes do sujeito. Como a gente já viu com would, por exemplo, ou até mesmo com will, né? Então ele vai mudar e ele vai trocar de posição com os sujeitos. Certo? Então, por exemplo, should I go to the hospital? Poxa, eu não estou me sentindo bem, então daí eu penso, né, e me questiono, should I go to the hospital, já que eu não estou me sentindo bem?
Então, aí é um questionamento que eu estou fazendo, né? E daí eu deveria ir pro hospital, não é verdade? Então, percebam, quando eu vou fazer uma pergunta, eu troco, né? Lembrando, esse sujeito, ele pode ser esses daí, como vocês têm, assim como vocês também podem ter sujeitos com nome de pessoas, como, por exemplo, eu posso ter para Pamela, eu posso ter para Riane, para Rebeca e assim por diante. Certo, gente? Então, agora para o nosso desafio, dá uma olhada. Essas 3 sentenças, elas devem ser traduzidas. A primeira delas é a seguinte: você deveria dormir horas por dia. No caso aí, seriam 8 horas. Eu esqueci de colocar o 8, tá, gente? Então, imagina, você deveria dormir 8 horas por dia. Segunda sentença, vocês vão traduzir essa daqui, ó. A água deve estar gelada. E a terceira, eu não deveria comer tanto doce. Como é que vão ficar essas sentenças, né? De que modo você pode traduzir essas sentenças? Então, pausa um pouco o vídeo e tenta fazê-las. Daqui a pouquinho a gente volta para conseguir resolvê-las. Beleza? E aí, galera, conseguiram resolver as sentenças? Vamos dar uma olhada de como é que ficou essas sentenças traduzidas, né? Dá uma olhada aí na tela, olha só. Para a primeira delas, you should sleep 8 hours a day. A segunda, the water should be cold, né? E a terceira, I shouldn't eat so much candy, certo? Se as suas respostas foram essas daí, então suas respostas estão corretas. E para finalizar a nossa aula, né, de hoje, de agora, eu tenho um homework que é bem facinho para vocês, né? Olha só, vocês vão dar um conselho, né, ou conselhos, quantos conselhos vocês quiserem, certo? Para um amigo que quer muito passar em uma ETE ou no IFPE. Quais conselhos você daria para esse amigo, para essa amiga? Não esqueçam de que quando vocês vão dar conselhos para alguém, vocês usam também o should, beleza? Então, na próxima aula, a gente se vê. Bye, bye!